A palavra de Deus, ela não erra, né? Quando ela fala, maior é aquele que dá do que recebe, é verdade. Somente aqueles que puderam participar de tudo isso, né? De uma forma de doar, de entregar, ou seja, todos vocês que participaram disso, sabe qual é a sensação de você dar do que você receber? É muito mais gratificante, igreja, é muito mais. Eu lembro que, rapidamente aqui, quando nós estávamos entregando, eu acho que foi a primeira casa, tinha 3 mulheres ali, e uma olhou para a outra e disse, eu falei que alguém ia lembrar da gente. Ou seja, nós fomos resposta de oração na vida de alguém. Isso é muito gratificante. Você imagina uma família e fala assim, eu sei que alguém vai se lembrar da gente. Então, gente, é incrível. O ano que vem, 2023, nós vamos começar arrecadações lá para agosto, setembro, porque a gente quer triplicar o número de arrecadações. Amém? Posso contar com você? Então, já vai se programando aí, hein? Já vai se programando para que agosto, setembro, você já tenha lá o seu brinquedo, ou às vezes, não sei o que você vai dar, mas eu sei que você vai contribuir, tá bom? Amém? E nós estamos, então, no nosso último dia de campanha Derrubando Gigantes. Nós já falamos aqui sobre coragem, nós já falamos sobre cobertura espiritual, nós já falamos tanto outros títulos aqui. E para nós encerrarmos hoje essa campanha, aplauda o irmão que está do seu lado, pela fidelidade dele, pela constância dele. Porque a nossa fidelidade, querido, ela nos promove. Sabia? Que a sua fidelidade, ela te promove. E eu não poderia deixar de falar desse homem que foi fiel a Deus. Em meio a tantos obstáculos, a tantos gigantes, a tantas intimidações, a tantas covas, a tantas pessoas perseguindo ele, Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 1. Durante a ministração eu vou recitando aqui alguns versículos desse texto. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta em Daniel, capítulo 6, versículo 1. Nós conhecemos Daniel como aquele homem que foi jogado aonde? Aonde, igreja? Na cova dos leões. Nós conhecemos essa história de Daniel. Mas muitas vezes nós não sabemos como Daniel foi parar dentro de uma cova e nem o que aconteceu depois, não é mesmo? Então, por isso que eu gosto muito de ministrar sobre histórias, porque além de ser prático para a nossa vida, a gente consegue aprender muitas coisas, a gente acaba conhecendo melhor os personagens da Bíblia, né? Então, Daniel, capítulo 6, versículo 1 diz: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Sátrapas é príncipe, é ministro, tá bom? Então, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 superiores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo do império. O que aqui mais para baixo vai contar melhor, a gente vai ler algumas coisas. Então, aqui resumindo, querido, Daniel, vamos voltar lá atrás. Daniel, quando ele vai para a Babilônia, né? Aqui tem um rei chamado Dário. Daniel, ele vem de Judá. Ele chega na Babilônia como escravo. Guarde isso. Ele chega na Babilônia como escravo, com 16 anos. Ele não chega na Babilônia como príncipe. Aos 16 anos, Daniel, ele vai como escravo. E ali, Daniel, ele era muito talentoso, ele era muito inteligente, fazia as coisas com excelência, ele era muito dedicado, e ele era muito fiel a Deus. E o rei Dário
chamou 120 homens para liderar o reino. E dentre esses 120 homens, ele selecionou 3 homens, no qual supervisionariam esses 120. Entre eles havia quem? Daniel. Aí tudo bem, Daniel era igual aos outros 2 para supervisionar, tá tudo bem. Ele era igual. Mas o rei se olhou para Daniel. Daniel chamou a atenção do olhar do rei. E ele viu que ele era excelente naquilo. Ele viu que ele era dedicado. Que ele fazia tudo com excelência. E o rei, então, promove Daniel ao chefe dos chefes, ao líderes dos líderes. Ou seja, colocou Daniel no lugar de destaque. Um menino que vem com 16 anos, aqui Daniel já não tinha mais 16 anos, Daniel já era velho, já era um homem, não era mais um garoto de 16 anos. Mas ele veio como escravo e logo ele se torna príncipe dos príncipes, líder dos príncipes. Sabe, querido, eu analisando essa história, enquanto Daniel estava igualado àqueles homens, ninguém se levantou contra ele. Ele não chamou a atenção de ninguém. Todos, muitas vezes, querem ver você bem, mas nunca melhores que ele. As pessoas querem ver você feliz, mas nunca mais felizes que ela. As pessoas querem ver você financeiramente prosperando, mas não prosperando mais do que elas. E é assim que aconteceu na vida de Daniel. As pessoas achavam que estava tudo bem, enquanto Daniel estava igualado aos outros 2 príncipes. Mas quando Daniel se destaca, aí começa a se levantar gigantes. Aí começa a se levantar armadilhas. Aí começa a se levantar oposição. Aí começa a se levantar circunstâncias. Começa a se levantar intimidação para que Daniel parasse e se recusasse. Então aqueles homens, aqueles 120 homens, mais aqueles 2 príncipes, eles vão bolar um plano de defamar Daniel, de tentar parar Daniel. Eles começam a se levantar contra a vida de Daniel. É comum assim na sua vida também? Quando você se destaca, os gigantes começam a se levantar contra você? Quando você se destaca no seu trabalho por excelência, porque, queridos, se tem uma coisa que vai te promover, não é somente a fidelidade, mas a excelência. Tudo aquilo que você faz com excelência, você chama atenção. Se você quer um cargo melhor no seu trabalho, faça com excelência. Chame a atenção dos seus superiores. Se você quer um casamento melhor, faça as coisas com excelência. Se você quer uma casa melhor, pastor Tiago aqui já ministrou sobre isso, que como Deus vai dar uma casa nova para você, se você não cuida nem da que você mora hoje, não é? Como que Deus vai te dar um carro zero, se você não cuida desse que você tem? Ou seja, nós precisamos ter excelência para que coisas maiores venham nos alcançar. Então, eles começam a bolar um plano. Vamos acabar com a reputação de Daniel. Vamos mostrar para o rei que Daniel não é tão certinho assim. Deve ter alguma laranja podre. E eles começaram ali a procurar alguma coisa que pudesse intimidar Daniel. Cuidado com as suas intimidações. Muitas vezes o gigante na nossa vida se levanta para nos intimidar. A adversidade se levanta para nos intimidar. A crise se levanta para nos intimidar. Queridos, toda circunstância adversa se levanta para nos intimidar. Porque qual é o sinônimo da intimidação? O medo. E o medo paralisa. O medo não sai do lugar, o medo não prospera, o medo não evolui, o medo não cresce. E ali eles não acharam nada que pudesse incriminar Daniel de nada. Mas eles acharam uma coisa. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia.
Ele entrava dentro do seu quarto, fechava a sua porta, abria a janela que apontava para Jerusalém e ele adorava a Deus. O Senhor é vitorioso, os reinos vêm e vão, mas a tua palavra não vai, Senhor. O Senhor é imutável, seu nome é infalível. Começavam ali a adorar a Deus de Jerusalém, ao Senhor dos senhores, ao príncipe dos príncipes. E eles falaram: eu já sei o que eu vou fazer. Vamos ao rei Dário e vamos falar para ele: rei, tivemos uma ideia. Por que o Senhor não faz um decreto nos próximos 30 dias que ninguém poderá adorar, orar, clamar, invocar a Deus nenhum, a rei nenhum, a príncipe nenhum, a não ser somente o Senhor rei Dário. O rei gostou da ideia e ele fez um decreto. E nesse decreto continha que todos aqueles que não cumprissem esse decreto não poderia adorar rei nenhum, não poderia adorar senhor nenhum, não poderia adorar nenhum tipo de adoração a não ser ao rei. Eles iriam ser jogados na cova. Você sabia disso? Foi assim que Daniel foi parar na cova. Foi assim que Daniel foi parar dentro da cova dos leões. Não porque ele se recusou a deixar de orar. Não porque ele parou de orar, ou porque ele continuou orando, mas Daniel foi parar dentro da cova dos leões, porque ele se recusou a abrir mão dos seus hábitos espirituais. Às vezes, para nós, deixar de orar 3 vezes ao dia é moleza, porque a gente não ora nenhuma, nem 2, e nem todo dia. Mas para aquele homem que era fiel a Deus, deixar de orar era muito difícil. E sabe qual foi a atitude que Daniel teve quando ele soube desse decreto? A Bíblia diz que quando Daniel soube, o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Porque um homem de Deus, querido, ele não é intimidado pelos gigantes. O homem de Deus, ele não é intimidado por aquilo que falam, por aquilo que fazem ou por aquilo que ele ouve. Daniel continuou fazendo mesmo perante o decreto. Ele continuou sendo fiel a Deus que ele servia. Ele entrou no seu quarto, ele fechou a sua porta, ele abriu a sua janela e ele clamou ao Deus de Jerusalém. Decreto nenhum pôde pará-lo. Gigante nenhum pôde pará-lo. Príncipe nenhum pôde pará-lo. Nem 120 homens pôde parar Daniel. Ele continuou fazendo o que ele fazia, aquilo que ele estava acostumado a fazer. E quantas vezes na nossa vida o gigante se levanta, o diagnóstico, a crise, os problemas, as adversidades, as circunstâncias adversas, e nós paramos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, de nos relacionarmos com Deus. Basta uma tempestadezinha, a gente fala: ai meu Deus, eu não tenho mais forças para orar, não tenho mais ânimo para adorar, eu não tenho mais coragem nem de sair da minha casa para ir para a igreja. Querido, toda intimidação vai se levantar contra a sua vida para que você não estivesse aqui hoje. Só você sabe as lutas que você passa na sua casa para servir ao Deus que você serve. Só você sabe. Porque nem todos aqui têm a família 100% aos pés do Senhor. Às vezes é um filho que vem sem os pais, às vezes é a mulher que vem sem o marido, às vezes é o marido que vem sem a família. E só você sabe
O gigante que você precisa enfrentar para estar na casa de Deus, para estar em comunhão com Deus. Só você sabe as lutas que você tem travado para continuar servindo ao Senhor. E posso dizer alguma coisa? Continue assim, porque a sua fidelidade a Deus vai te promover. A sua fidelidade a Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. De escravo, Daniel se tornou príncipe, porque Deus viu o coração fiel que ele tinha. Ele não se dobrou diante de decreto nenhum. Ele continuou adorando. E por isso ele foi parar dentro de uma cova dos leões, porque ele não aceitou a mudar os seus hábitos. Não mude os seus hábitos. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Você quer derrotar gigantes nessa noite, querido? A chave é fidelidade. Fidelidade. Daniel continuou adorando. Porque muitas vezes os gigantes que se levantam na nossa vida, na minha vida, muitas vezes ele não quer somente acabar conosco, que a gente saia da igreja. Pelo contrário, muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos é para nos confundir e que a gente permaneça dentro da igreja e falando assim: cadê Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? É para nos confundir, é para nos intimidar, é para nos gerar dúvidas. É para mexer com o nosso emocional, para mexer com o nosso psicológico, para a gente ficar dependente emocional de alguma circunstância. Queridos, nós não podemos ser dependentes de gigantes. Nós não podemos ser dependentes emocionais de ninguém, de circunstância alguma. Nós só precisamos ser dependentes de Deus. Não é o gigante que vai determinar o nosso destino, mas é Deus que precisa determinar o nosso destino através da nossa fidelidade. Por isso que eu disse no começo do culto, da palavra, aplauda o Senhor que está ao seu lado, porque você permaneceu firme nesses dias de campanha e Deus vai te honrar pela sua fidelidade. Quantas vezes nós começamos a fazer algo e no meio do caminho nós paramos, nós desistimos, nós não concluímos. Queridos, fidelidade está aliançado com constância. Quanto mais fiel a Deus você é, quanto mais você ora, quanto mais você adora, quanto mais você se relaciona com Deus, mais forte você fica. E os gigantes pequenos ficam. As adversidades se tornam fracas. E ali eles tentaram intimidar Daniel. Era uma cilada. E aí, queridos, o que aconteceu com Daniel? Ele foi para uma cova. Mas tem um porém. O rei Dário, ele gostava muito de Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário, ele ficou muito triste. E ele fez o que pôde para salvar Daniel daquela situação. Ele fez o que pôde, ele não conseguiu dormir. Ele ficou acordado até o pôr do sol. Ele tentou de tudo para tentar ajudar Daniel, porque ele gostava de Daniel. Sabe, queridos, quando o gigante se levanta na sua vida, vai se levantar pessoas para te ajudar, mas elas vão te frustrar. Vão levantar pessoas para te ajudar, mas elas vão se cansar. Vai levantar pessoas para te estender as mãos, mas elas vão desistir. Mas Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que esperam. O rei Dário dormiu, mas o nosso Deus não dorme. As pessoas vão se levantar para nos ajudar, mas no meio do caminho, Tamires, elas vão desistir. Elas vão falar: esse gigante é grande demais para mim. Esse problema é impossível te ajudar. Não tenho o que eu fazer. Quantos aqui já ouviram? Queridos, eu não tenho o que fazer por você. Eu não sei como te ajudar. Eu não sei o que fazer para te ajudar.
Muitos até ajudam, mas se frustram, se cansam, desistem. Mas não ouviu e nem se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que confiam em Deus. Você está contando com a ajuda errada. A nossa ajuda tem que vir do alto, tem que vir dos céus, porque nós acabamos de cantar aqui, vitorioso és. Na tempestade tu estás, seus planos são infalíveis. Ou você canta isso da boca para fora. A maneira de como você vê Deus determina como você acredita nele. Pega isso para você, a maneira de como você vê Deus determina como você acredita. Você está vendo um Deus fracassado? Um Deus que se cansa? Um Deus que desiste? Então a sua fé vai ser abalada. Mas se você olhar e falar assim, vitorioso és, na tempestade tu estás, teu nome é imutável, teu nome é infalível. Eu sei que eu posso contar com o eu sou. E aqueles homens, aqueles gigantes, que eles eram uma pedra no sapato de Daniel, eles bolaram esse plano. Eles foram até o rei, jogaram Daniel na cova. Mas antes de jogar, um detalhe, antes de jogar Daniel na cova, por que ele foi? Porque aqueles homens viram Daniel orando. Quando Daniel soube do decreto, ele continuou orando. Aqueles homens, aquelas pedras no sapato, aqueles caroços de manga, foram e viram Daniel orando. E eles contaram para o rei. E sabe o que eles falam para o rei? Querida, é muito igual à história de Davi. Quando Davi vai para afrontar, para enfrentar Golias, o que Golias fala para Davi? Lá vem ele, o fortão, corajoso, o homem de Deus, o homem que serve a Deus dos exércitos. É isso que Golias fala para Davi? Não. Ele fala, quem você pensa que eu sou? Por acaso sou eu o cão para você vir com um pauzinho contra mim? Pode vir, Davi. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer da sua carne comida para os pássaros, comida para os animais. Pode vir, seu fracassado. É isso. Golias estava intimidando Davi. Estava zombando de Davi. Estava diminuindo a força de Davi pelo seu tamanho. Ele olhou a aparência de Davi, a estatura de Davi. Ele mediu a força pelo seu tamanho, mas ele não sabia o tamanho do Deus que Davi servia. E aí esses homens chegam para o rei e diz assim. Ele diz assim no capítulo, deixa eu só achar aqui, disse assim, Daniel 6,13, ali disseram ao rei, mas Daniel, um dos príncipes, não. Mas Daniel, um dos prisioneiros, um dos escravos que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem importa com a sua ordem, pois ele ora a Deus 3 vezes ao dia. Ele tentou diminuir Daniel. Ele não reconheceu quem Daniel se tornou. Ele não reconheceu que Daniel não era mais um escravo. É isso que o gigante faz na sua vida, querido. É isso que os problemas fazem. É isso que a circunstância vai fazer. Vai querer diminuir quem você é. Vai querer diminuir quem Deus está fazendo você se tornar. Mas não tem problema. Não se preocupem. Não se preocupem, porque quanto mais tentam diminuir quem você é, só aumenta o testemunho do poder de Deus na sua vida. Porque aqueles que te viram como prisioneiro vão ter que te ver como príncipe. Aqueles que te viram como escravo vão ter que ver como um líder que lidera um reinado. Por causa da sua fidelidade. Até mesmo o gigante vai ter que reconhecer quem você era e quem você se tornou. Não tem problema quando as pessoas falam, mas você vai andar de carro novo? Mas você vai ter essa casa?
Mas você vai ganhar uma geladeira. Mas você foi promovido. Quem você é? Não tem problema, quanto mais as pessoas tentam diminuir quem você é, elas vão ter que reconhecer o testemunho do poder de Deus na sua vida. Porque não era Davi que estava derrubando o gigante, ele era pequeno, ele era fraco, mas poderoso era o Deus que Davi servia. Daniel não era nada, mas ele servia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Príncipes, o Eu Sou. É isso que Deus faz. Deus faz com que as pessoas reconheçam aqueles que não eram e aqueles que se tornaram. Aqueles que não tinham e agora aqueles que têm. Perdeu tudo em 2022, né? Não tem problema. As pessoas estão falando, você não tem jeito. A sua família não tem mais volta. Você nunca mais vai achar um trabalho com o salário que você tinha. Descanse em Deus, seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. E as pessoas que falaram que você não eram, vão ter que reconhecer quem você é. Amém? E aí, Daniel foi para a cova dos leões, para a infidelidade do rei. Ele tentou o que fosse, mas não conseguiu, não pôde fazer nada. Queridos, todas as vezes que você achar que está faltando recursos, terreno, os céus vão suprir suas necessidades. Todas as vezes que as suas forças físicas se acabarem, os céus, Ele manda recurso, o renovo sobre a sua vida. Para que você não fique intimidado pelos gigantes. Está cansado da luta, está cansado do gigante, está cansado da provação, está cansado da circunstância. Não desista, não busque recursos humanos, não busque recursos terrenos, porque isso acaba, isso é limitado. Mas eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem dos céus. É isso. Ele é infindável. Acabamos de cantar. O seu nome é infindável, o seu poder é infindável, não tem fim. Os recursos celestiais não têm fim, não acaba. E aí, colocou-se uma pedra sobre a cova, para que Daniel não fugisse. E aí o rei voltou para sua casa, ele não conseguiu dormir. Ele ficou triste. Ele não teve motivos de entretenimento, de diversão. A Bíblia diz isso, a Bíblia é muito detalhista. Diz que o rei não conseguiu se divertir, que ele não ficou feliz, que ele não conseguiu dormir. Ele ficou triste por aquilo. Mas Daniel continuava orando. Daniel continuou orando. E às vezes a gente pergunta, Deus, eu estou na igreja, eu fiz 7 dias de campanha, eu contribuo com tudo que o Senhor, que a igreja oferece, eu sou assíduo nos cultos. Por que essa cova? Por que esse gigante? Por que esse deserto? Por que essa pedra? Porque muitas vezes, querido, nós precisamos aprender a celebrar as pedras que Deus coloca nos nossos caminhos. Porque todas as vezes que tem uma circunstância ruim, a primeira coisa que a gente faz quando tem um problema, o que é? A gente quer fugir. Quando as coisas estão dando errado, o que a gente pensa? Nossa, como eu queria estar em outro lugar. Nossa, eu não vejo a hora do ano acabar. Eu não vejo a hora do mês acabar. Eu quero fugir dessa cidade, eu quero fugir desse problema, eu quero fugir. A gente muitas vezes acha que fugir resolve o problema. E aí Deus vem e coloca uma pedra na cova. Aqui você não vai fugir. Daqui você não vai sair. Porque nós precisamos aprender a celebrar todas as pedras. Porque enquanto
Daniel estava lá dentro da cova com uma pedra. Deus estava trabalhando. Muitas vezes Deus vai colocar uma pedra no nosso caminho para a gente parar, para a gente confiar, para a gente descansar e para a gente se manter fiel a Ele. Nas orações, no nosso estilo de vida. Muitas vezes Deus vai nos parar para provar que a glória não é nossa, mas que a glória é dele, que quem faz não é a força do nosso braço, mas quem faz é a força do braço dele, que prevalece não é a nossa vontade, mas é a vontade dele, que não somos nós que derrubamos gigantes, mas é ele que trabalha a nosso favor. Muitas vezes a pedra é colocada no nosso caminho, para a gente não fugir de Deus. Porque se Deus der tudo o que você quer, ou se os gigantes forem fáceis demais, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez você não estaria entrando nessa campanha. Talvez você não estaria terminando o seu ano bem. E ali, no versículo 20, ali com uma voz triste, ele disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguirá te livrar da cova dos leões? Quantas vezes nós passamos por uma situação e falamos: meu Deus, será que o Senhor vai conseguir me tirar dessa fornalha? Será que o Senhor vai conseguir me tirar desse problema? Será que o Senhor vai me conseguir tirar dessa cova? Será que o Senhor vai conseguir derrubar gigante? Querido, se você começou essa campanha com incredulidade no seu coração e você falou assim: meu Deus, eu já estou no último dia da minha campanha e o meu gigante ainda não derrubou, o meu gigante ainda não caiu por terra, será que o meu Deus conseguirá derrubar os gigantes? Conseguirá me tirar da cova dos leões? Tenho certeza que você veio talvez com esse pensamento: hoje é o último dia da campanha, mas o meu gigante ainda não caiu, o meu gigante ainda não foi derrubado. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a favor daqueles que nele confiam. Confia em Deus. Confia em Deus. E no versículo mais para frente, Daniel dentro da cova dos leões, ele fala: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei Dário foi até a cova, e ele fala: Daniel, você está vivo, Daniel? Eu estou preocupado com você, Daniel. A Bíblia não diz isso, é o que eu estou imaginando. Daniel, eu tentei tudo para te ajudar, Daniel, mas as minhas forças foram insuficientes, Daniel. Os meus recursos foram limitados. Eu me cansei, eu dormi, eu falhei. Mas Daniel fala: o Senhor mandou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões, para que eu não me ferisse. Porque ele sabe que eu fui fiel a ele. Ele sabe que eu servi a ele com dedicação. Ele sabe que eu confiei nele e eu não pequei contra o rei. Por causa da fidelidade de Daniel a Deus e às suas autoridades, querido, é bíblico. Não basta nós sermos fiéis a Deus e nós não sermos fiéis às nossas autoridades terrenas. Nós não vamos prosperar, porque nosso Deus não é incoerente. Não basta nós prestarmos a nossa adoração dentro da igreja, mas nós não honrarmos pai e mãe dentro da nossa casa. Não basta nós sermos fiéis a um Deus que nós não vemos. Será mesmo que nós seremos fiel ao nosso irmão que enxergamos? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que possa existir uma fidelidade de uma pessoa que trai o seu próximo. Uma pessoa que convive, uma pessoa que vê. Como poderá este ser fiel ao Deus que ele não vê? Como uma pessoa pode ser fiel a Deus se não é fiel à sua liderança? Eu já ministrei aqui sobre nós derrubarmos gigantes, sobre a cobertura espiritual, isso é bíblico.
Josué só conseguiu entrar na terra prometida porque ele estava debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura. Daniel, ele só saiu da cova dos leões porque ele foi fiel à sua liderança terrena. Ele não cometeu nenhum pecado contra o rei, mas ele também não cometeu nenhum pecado contra Deus, o Rei dos Reis. Por causa da sua fidelidade, Daniel foi promovido. E às vezes nós falamos: Deus, por quê? Por que eu estou passando por essa cova? Por que eu estou enfrentando esses leões? Porque você não vai sair ferido de nenhuma batalha. Deus fecha a boca dos leões para que quando você sair dessa cova, as pessoas tenham que ver que você não foi tragado, que você não foi ferido, que você não foi traumatizado, que você não foi fracassado, que você não ficou depressivo, angustiado, triste, abatido. Nada te causou dano. Nada te causou dano. Nem o gigante pode te ferir. Nem o gigante pode te derrubar. Nenhuma crise, nenhuma doença. Nada que está vindo ao contrário da sua vida vai te causar dano. A cova não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. É para testemunhar o favor de Deus na sua vida. Aqueles que achavam que você não era, vão ter que comprovar o Deus que você serve. Aquele que não tinha, Deus vai colocar no lugar de honra, de glória. Não vai te causar dano. Tá com medo do gigante, né? Seu gigante ainda não caiu, mas não vai te causar dano. Fala pro seu irmão: não vai te causar dano. Não vai te causar dano com mais autoridade. A crise financeira chegou. Talvez em 2022 você está arrasado porque você ficou desempregado. E agora, Deus, eu fui fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu nunca deixei de dizimar, Senhor. E as portas do emprego se fecharam. O gigante na área financeira começou a se levantar, mas não vai te causar dano. Você crê? Se coloque de pé. E nós já vamos finalizar. Então o rei vai lá na cova. E Daniel diz que nada lhe causou dano. Daniel saiu da cova dos leões, queridos, sem nenhum arranhão, sem nenhuma marca, sem nenhum ferimento, sem nenhum trauma, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo. E quando o rei ordena que Daniel saia daquela cova, ele entendeu que ele foi enganado pelos 120 homens. Ele entendeu que ele foi enganado por aquelas pessoas. E o rei então manda chamar aqueles 120 homens. Não somente os homens, mas as suas mulheres, os seus filhos, toda a sua família. E o rei manda colocar aquelas famílias, aqueles homens, juntamente com eles, dentro da cova dos leões. E sabe o que acontece? Eles foram tragados pelos leões. Nem chegou no fundo da cova, eles foram devorados pelos leões. Nós temos duas covas aqui. Uma cova onde um homem entra e Deus fecha a boca do leão. Uma outra cova que 120 homens com as suas famílias entram e eles nem chegam a cair no fundo. A Bíblia é muito detalhista e ela fala: eles nem chegaram a cair no fundo da cova. Eles foram tragados e devorados pelos leões. Nós temos duas covas. A diferença delas é que uma Deus está, a outra não. A diferença é que ali em uma cova havia um homem que era fiel a Deus e na outra não. Uma cova havia o próprio Deus, a outra não.
dificuldades, mas você não vai passar sozinho. Leve Deus com você. Aonde você for, a presença de Deus precisa estar com você. Dentro da cova ou no trono de um palácio. Num pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Ou no reinado. Lá no seu trabalho. Ou até mesmo dentro da igreja, a presença de Deus precisa estar com você, até mesmo dentro do banheiro da sua casa, quando ninguém está te vendo. O mesmo Deus que está aqui precisa estar com você lá, aonde os olhos humanos não alcançam. Isso é ser fiel a Deus. Não é servir a Deus dentro da igreja, mas é ser a própria igreja, o próprio templo, para que a presença de Deus habite em você. Porque onde você passar, ali Deus estará com você. Qual circunstância você passar, Deus fechará a boca dos leões. Por qual caminhos você trilhar, Deus derrubará gigantes, porque a presença dele está com você. E tudo isso tinha um propósito. Porque Daniel precisou passar por dentro da cova. Deus poderia ter tirado Daniel da cova, livrado Daniel da cova, sim ou não, igreja? Ele não é o soberano. Ele poderia ter tirado Daniel de ir para a cova dos leões, mas Deus tirou Daniel lá dentro. Ele não livrou Daniel da cova, mas ele livrou na cova. Queridos, Deus não vai te livrar muitas vezes das suas batalhas, mas Ele vai te dar vitória dentro das batalhas. Muitas vezes os gigantes não vão cair na primeira vez, mas Deus vai permitir que você vença eles em batalha. Muitas vezes Deus não vai permitir que o dia mau chegue na nossa vida, mas Deus vai nos dar vitória no dia mau. É dentro do dia mau. É quando tudo parece dar errado. É só o começo daquilo que Deus tem preparado para você. É só o começo de uma nova história. É só o começo de um novo decreto. É só o começo daquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e jamais desceu ao seu coração. É o começo de uma nova história. Sabe por que Daniel precisou passar pela cova? Para que um novo decreto fosse escrito. Para que uma nova lei fosse criada. E eu não posso deixar de ler para nós finalizarmos. Daniel 6:25, se você puder colocar aí na tela, Jaque. Ou se você puder abrir a sua Bíblia nesse momento juntamente comigo. Porque uma coisa é você ouvir eu falar. Uma coisa é você ler e começar a imaginar essa história junto comigo. Daniel sai da cova. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que em todas as pessoas do meu reino respeite e honre o Deus que Daniel adora, pois Ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reinado nunca será destruído. Os reinos vêm, os reinos vão, mas o reinado do Deus de Daniel nunca será destruído. E o seu poder não tem fim. As pessoas vão tentar te ajudar, mas as suas forças são limitadas. As suas forças delas vão acabar. O ânimo dela vai se esgotar. As pessoas vão desistir de você, mas o seu poder não tem fim. O rei Dário reconhecendo. E para nós finalizarmos o versículo 27. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres. Ele faz maravilhas. Foi
garra dos leões. Daniel, por causa da sua fidelidade, fez com que um decreto fosse mudado para que todos os povos, raças e línguas tivessem que se dobrar diante do Deus que ele adorava. As pessoas que viram Daniel chegando como um escravo precisarão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, que ele faz milagres, que ele derruba os gigantes, que ele fecha a boca dos leões, que ele faz o homem sair da fornalha de fogo. Esse é o Deus que nós servimos, queridos, e as pessoas vão ter que reconhecer isso. E você pergunta por que Deus não te livrou da cova? Porque os nossos planos são limitados. A gente vê o hoje, mas o Senhor vê o amanhã. A gente vê o agora, mas o Senhor já sabe dos nossos destinos. Mantenha-se fiel a Deus. Não abra mão dos seus hábitos espirituais. Não recue diante das intimidações. Alimente a sua fé. Mantenha-se fiel a Deus. Queridos, orar todo dia dá resultado. Quanto mais você ora, mais forte você fica. A oração é a academia espiritual do crente. Quanto mais oração, mais músculos espirituais você tem. Quanto mais oração, mais fé. Quanto menos oração, pouca fé. Pouca fé, poucas vitórias. Muita fé, muitas vitórias. Essa é a chave que derruba gigantes. A fidelidade. Mantenha seus hábitos fiéis a Ele. Abra a janela do seu quarto, vá para o seu quarto e ore em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. E o fim de Daniel, no seu último capítulo, diz que Deus deu a ele a visão dos finais da terra. Ele começou a ter visões de como acabaria ali, como seria o fim das coisas. E Deus diz para ele: você, Daniel, quanto a você, Daniel, você vai descansar. Na hora certa você se levantará e receberá uma herança. Não é sobre herança terrena, querido. Não é sobre derrubar gigantes apenas nessa terra, mas é pertencer a um reino que não tem fim, a uma herança que não tem fim. Pode entrar, bendito do meu Pai. Aqui tem uma herança para você. Esse é o Deus que nós servimos, vitorioso, imutável, infalível. Saia do seu lugar se você crê nesse Deus que fecha a boca dos leões. Nesse Deus que muda decreto. Nesse mesmo Deus que muda histórias. Que escreve hoje uma nova história para você. Ainda não é o fim. Há esperança para você. Ele está aqui, querido. Nesse momento você vai ter a oportunidade de orar a Deus. Rasgar o seu coração. Adorar a Ele. Entoar louvores a Ele. Não se distraia. Mantenha-se fiel na sua adoração, na sua oração. Quanto mais oração, mais fé. Quanto mais fé, mais poder, querido. É isso que você precisa hoje para derrubar esse gigante. Deus está com você dentro dessa cova. Deus está com você dentro dessa fornalha. Deus está com você dentro dessa situação. Deus está com você aonde você quer que você ande. Não abra mão da sua fidelidade a Ele. Seja fiel no pouco. Você não está vendo resultados ainda, mas continue orando. O gigante não caiu, mas continue orando. O emprego não chegou, mas continue orando. O casamento não está aquelas coisas, mas continue orando. A família não foi restaurada, mas continue orando. Aquela promoção não chegou, mas continue orando. A cura não chegou, mas continue orando. Talvez você está com o seu interior estraçalhado. Talvez você está vivendo um gigante interior dos seus pensamentos.
pensamentos de morte. Talvez a sua guerra, a sua luta é contra você mesmo. É contra os seus medos, contra os seus anseios, as suas preocupações, as suas ansiedades. Pensamentos de morte, pensamentos negativos, pensamentos sobre o futuro. É uma guerra infindável. Mas continue orando. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. O nosso Deus, Ele é poderoso para te trazer renovo, para renovar as suas forças. Comece, Senhor Deus, derramar sobre nós o Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Oh, aleluia. Nada irá resistir. Nada. Enquanto Oh, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. em meio às tribulações, o nosso Ele é Deus poderoso. é vencedor. Nós o Abra seus lábios e comece a declarar sobre o seu futuro, sobre o seu presente. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, a Senhor. tempestade Senhor é está. poderoso, Senhor é magnífico. Teu nome vale os reinos em vão. Teu trono acima está. Glória, ousadia, Teu coragem, nome intrepidez sobre os seus o inferno não prevaleceu. Ninguém vai poder te resistir. E nada irá me impedir. Senhor, nós te adoramos, Eu te Deus. adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Enquanto você adora, é você adorando, Deus trabalha ao seu favor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome valideu é, os reinos em vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos lá, igreja. Deus está neste lugar. Eu já posso ver gigantes sendo derrubados. Nada poderá te resistir. Ele está aqui neste lugar. Comece a declarar: o Senhor é vitorioso. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo, nós vamos continuar te adorando, mesmo no dia bom como no dia mau, nos dias de lutas e nos dias de glória, nos dias de fracassos, mas também nos dias de vitórias, porque nós te servimos, Senhor. Nós não vamos abrir mão dos nossos hábitos, nós vamos entrar em nossos quartos, abrir a nossa janela do nosso coração, para que o Salvador faça morada. Nós queremos ser a própria morada do Espírito Santo. Não importa quantos gigantes se levantarem em nossas vidas, maior é Deus que luta as nossas batalhas, maior é Deus que luta as nossas guerras. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, receba uma nova unção, uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Você pode celebrar. Poderoso és, grandioso
Vamos lá, esse lindo coral declare: vitorioso és. Na tempestade está. Só a igreja, vamos lá, igreja. Teu nome. O seu reino nunca será destruído. Vamos lá, igreja, continue adorando. Na tempestade. O seu poder não terá fim. O Senhor diz para você: o meu reino sobre a sua vida não poderá ser destruído. O meu poder sobre a sua vida não terá fim. Eu te socorro e te salvo nos céus e na terra. Eu sou o Deus que faço milagres e maravilhas por ti. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por cada gigante que se levantou. Obrigado por cada luta, Senhor, que nós enfrentamos em 2022. Obrigada, Senhor, por cada pedra no nosso caminho. Porque isso nós só podemos ver a fidelidade de Deus na nossa vida. O cuidado, o aconchego, o amor, a sua fidelidade. Nós não temos recursos para compensar tamanha fidelidade do Senhor em nossa vida. E por mais que nós tivéssemos, seria pouco diante de tantas maravilhas e milagres que o Senhor fez por nós. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, que levou a sério essa campanha, que levou a sério as coisas de Deus, que tem levado a sério a sua caminhada cristã, que tem se abstido do mal, que tem renegado os manjares desse mundo, que tem todos os dias travado batalhas interiores, mas não tem abrido mão do Deus que nós servimos, do Deus que o Senhor se faz presente em nossa vida. Obrigado por cada pessoa, Deus, que ouviu a tua palavra, guardou no seu coração e não pecou contra ti, ó Deus. Nós declaramos como igreja uma nova realidade sobre a vida de todos aqueles que estão orando com fé comigo nesse momento, com todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e não importa quantos decretos foram escritos na sua vida, quantas palavras de maldição foram lançadas, hoje o Senhor quebra todos os decretos sobre você. Hoje o Senhor derruba todos os gigantes para se levantar. O Eu Sou, o El Shaddai, o Emanuel, o Elohim, Jeová Rafá, Jeová Nissim, o Príncipe da Paz sobre a sua vida. Não posso acabar esse culto sem antes dizer: se existe alguém aqui em nosso meio que hoje quer entregar a sua vida para o Senhor e deixar que Ele escreva um novo decreto sobre você, uma nova história Deus tem preparado para você. Você só precisa levantar as suas mãos ou digitar aí no seu televisor e dizer: eu quero aceitar o Jesus que muda histórias. Eu quero aceitar e me reconciliar com o Senhor que muda decretos. Eu quero o Salvador. Levante suas mãos bem alto para que eu possa te ver se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para se assentar à mesa com o Salvador Jesus Cristo. Há alguém aqui em nosso meio que fala: eu preciso de Jesus, eu preciso de uma nova história, eu preciso de um recomeço. Alguém?
Aleluia, então, todos nós aqui já aceitamos Jesus. E você que aceitou Jesus aí online, nós estaremos entrando em contato com você. Então coloque, eu estou aceitando Jesus, que nós entraremos em contato com você e nós faremos uma oração específica para você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Nós chegamos ao fim, derrubando gigantes. Aleluia. Creia, não duvide, amém? Quantos aqui creem que seus gigantes derrubaram? Foram derrubados. Eu tenho uma notícia para te dar. Esse foi derrubado, mas outros virão. E vão ser derrubados também. E você vai vencer também. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui já dizer que domingo agora, no culto de Ano Novo, primeiro culto do ano, querido, não falte. Não falte, vai ser especial. Se você tiver visita na sua casa, parente, traga eles para que eles possam começar o ano bem. Amém? Então, vai ter apenas o culto das 18h30. Vai ser lindo. Nós vamos ter batismo, não, nós vamos ter ceia. Nós vamos ter drive-thru do bem. Então você também pode contribuir nesse domingo com os seus alimentos no culto das 18h30. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos ter muita coisa aqui acontecendo. Vai ser um culto especial. Então vem sem pressa. Vem já alimentado, tá bom? E no final vai ser tudo festa. Você vai sair daqui renovado. Porque aqui é o seu... Aleluia! Deus, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso. Que presença maravilhosa, Senhor. Nós sabemos que sem a sua presença aqui nada disso aconteceria, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é muito maior das nossas capacidades humanas. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor é sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, ser fiéis ao Senhor. Tanto no dia bom como no dia mau. Tanto na chuva, tanto no sol. Tanto, Senhor, na alegria como na tristeza, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, cuide dos meus irmãos, que eles possam viver, Senhor, o melhor final da vida deles, Senhor, o melhor ano, Senhor, que esse final de ano, Senhor, venha marcar suas histórias, que eles possam ver a mão de Deus operando, Senhor, nessa virada de ano, Senhor, que eles possam ver os seus gigantes caindo por terra, que as famílias possam ser rendidas ao Senhor, que eles possam declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e no culto dia 1º de janeiro de 2023, ele e a sua família pode estar aqui, Senhor, aos pés do Senhor, te adorando, Senhor, adorando o Criador dos céus e da terra. Nós declaramos, Senhor, o melhor ano da vida deles. Nós declaramos, nós já estamos gerando o nosso 2023 para o Senhor. Nós declaramos que 2023 vai ser melhor que 2022, vai ser o melhor ano das nossas vidas, vai ser o melhor ano da nossa história, onde o Senhor vai escrever um novo decreto sobre as nossas famílias, sobre os nossos adolescentes, sobre as nossas crianças, sobre essa igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você. E feliz ano novo!